e eu queria só chamar a atenção que essa palavra que a Márcia traz de integração é justamente o jeito como a gente está trabalhando. Desde que a Ana Biselli assumiu, e até para que a gente conseguisse viabilizar esses convênios por meio da SGRI, todo mundo precisou sentar à mesa, várias secretarias. E isso é uma virtude do turismo. A gente é uma atividade transversal. A gente precisa ter esse diálogo com todas as outras pastas, porque a gente é interdependente. Então, assim, a gente vem trabalhando de uma forma absolutamente integrada com outras secretarias, mas não só. A gente quer trabalhar de uma forma cada vez mais integrada com vocês, a Precesp, a Mitesp, Sebrae, Senac, com os Contours, com as IGRs, com os interlocutores, enfim, porque é assim que a gente entende que a gente vai conseguir construir algo que faça sentido para todo mundo. Então, quando a Márcia trouxe essa questão, e a gente já vem discutindo desde o ano passado, como é que a gente pode fazer para se aproximar, para a gente conseguir ter uma escuta melhor, para a gente conseguir fazer uma triagem das muitas necessidades que a gente tem para a gente conseguir subir o nível. A gente tem um enorme potencial no estado de São Paulo, a gente já chegou bastante longe, a gente tem números maravilhosos, mas quando a gente olha o tamanho que a gente tem hoje e o potencial que a gente tem um caminho enorme ainda para a gente seguir, sobretudo quando a gente fala de turismo de lazer. Então, assim, o nosso intuito é que a gente possa estar juntos. A gente já queria ter tido um momento, não conseguimos, mas a Márcia veio nos provocando, e esse formato é um formato que a gente gostaria de convidar vocês para que a gente achasse ali, no meio do nosso estado, um lugar que ficasse equidistante para a maior parte, para que a gente pudesse ter um momento de qualidade. Então, a gente não gostaria de fazer um encontro de um dia, é uma provocação, a gente sabe que todos vocês, como nós também, somos todos muito atarefados, mas se a gente não parar para ter um tempo de qualidade, para fazer bem feito um trabalho de engajamento, de entendimento, para subsidiar o nosso planejamento, talvez a gente nunca consiga. Então, assim, entendemos que esse momento seria muito propício, a gente está aqui discutindo o PPA, a gente está aqui discutindo uma série de coisas, esse olhar para o futuro, com uma transição de secretaria, então a gente entendeu, é o melhor momento, vamos parar, vamos ter esse tempo, vamos convidar todos para que a gente possa estar juntos, para que a gente possa entender de que maneira a gente se junta para apoiar vocês naquilo que é necessário, para que os nossos contornos sejam fortes, para que as nossas secretarias se fortaleçam, para que a gente tenha um diálogo cada vez mais próximo e cada vez mais direto. Então, é isso. Eu não queria tirar o protagonismo, eu acho que a Márcia já está trazendo aqui, mas a ideia é a gente se unir e contar com a presença de vocês, contar não só com vocês, mas com as pessoas que vocês entenderem que são vitais para essa discussão, que a gente gostaria que fosse de alto nível, que a gente pudesse tocar nos pontos nevrálgicos, para que a gente saia dali com caminhos, com possibilidades, com alternativas, e sorrindo, porque a gente também não quer que seja alguma coisa muito falatória, a gente quer que ouvir também. E, aliás, a gente está preparando um formulário para colher de vocês sugestões de temas que vocês gostariam que a gente levasse para essa discussão. Então, depois a gente centraliza com a Marcinha e com a Fernanda para que vocês possam trazer temas que vocês entendam que são vitais e que vocês gostariam de ter mais detalhes. Tá bom? A pergunta é, vocês topam? Sim? Ótimo. Tá fraco, gente. Tá fraco. Né? Porque a gente vai precisar tanto de vocês, do poder público, quanto do empresariado que compõe os conselhos municipais. Vocês vão precisar trazer esse pessoal com a gente. Tá? Então, vocês vão receber o Forms, e aí vocês coloquem lá as pautas que vocês acham. A ideia inicial, a proposta inicial de data que a gente tinha colocado era 22 de junho, 22, 23 de junho, né? E a gente está vendo o Senac, como faz. Então, disparando esse Forms para vocês, a gente vai dar um prazo curto para vocês responderem, para a gente também poder se organizar. Tá bom? Ana? Eu acho que é só complementar que a ideia é ser um evento de 2 dias, a gente fazer um dia com conteúdos mais teóricos e o outro dia com alguma atividade prática, explicando algum case de algum contour que pode ser uma referência aí para as cidades. A ideia é envolver os presidentes dos contours e também os representantes das instâncias de governança regional, os secretários de turismo. É um evento para uma média de umas 400
pessoas. E aí é importante tê-los também, né? A gente chegou a fazer uma iniciativa no Expo Fórum, a gente chegou a fazer um evento e a gente viu que tem muita demanda e é bem importante a gente dar continuidade nessa discussão de fortalecer os conselhos municipais e de fazer esses encontros entre eles, envolvendo tanto o gestor público, quanto os representantes dos contornos, quanto os representantes, os interlocutores das regiões turísticas. Mas é isso, né? A gente vai mandar a pesquisa e aí a ideia é entender um pouco, pensando na realidade do contorno de vocês, quais que são os gargalos, o que a gente pode trazer de tema, se é fortalecer a governança, se é mostrar essa sinergia entre o público e privado, se são temas mais técnicos de segmentação, roteirização, quais que são os temas que são mais relevantes aí para essa discussão. Acho que é isso, né? A gente teve A previsão é Águas de São Pedro. No Senac, pegar Águas de uma São Pedro, cidade- mas é por isso que a gente está articulando. Tentou pegar uma cidade mais no meio, assim, para facilitar o acesso de todos, então ainda está em definição. Mas a ideia é ter essa edição em junho e depois a gente também ter outras edições, né, para dar continuidade nessa discussão. Ana, você já quer fazer a fala da Acho que eu vou secretaria e emendar, depois só falar mais algumas coisinhas. Pode, por favor. Primeiro, sobre o tema da regionalização, até agradecer o Fernando, né? A gente tem trabalhado, né? A Elaine e a Regina são as interlocutoras estaduais do Programa Nacional de Regionalização, então a gente segue a política nacional, e o Estado de São Paulo ele tem 48 regiões turísticas, fica no meio, ele tem 48 regiões turísticas e a gente tem 379 municípios envolvidos, então é um grande desafio. A gente é um dos estados que tem o maior número um dos maiores números, né? Eu sei que Minas tem bastante também, mas São Paulo tem muita região turística. Tem esse cadastro, né, que é contínuo aí do Sismapa. E a gente comentou um pouco, né, o César falou do regimento lá, do Estatuto Social. A gente tem no estado, das 48, só 10 são formalizadas, ou seja, só 10 têm o CNPJ. E isso claro que tem muitas regiões que trabalhavam muito com consórcio, o Circuito das Frutas, o Circuito das Águas, muitos outros trabalhavam com essa perspectiva de consórcio, então por isso que isso ainda está nessa transição. Mas que a gente tem de referência, a gente tem o Tietê Vivo, a região ali mais perto, né, Araçatuba, aquele ponto ali, tem também Angra Paulista, a região de Piraju também tem uma instância de governança que é formalizada. Deixa eu pegar aqui algumas outras que a gente depois pode até trazer de exemplos, né, quais são essas regiões. O Caminhos do Tietê, de Barra Bonita, que o prefeito estava aqui também, é formalizada. Da Fé também, o pessoal de Aparecida, acho que está aqui. Guaratinguetá, acho que eu vi também. Também é uma instância de governança que é formalizada, então pode ser uma boa referência aí também para os outros municípios. A gente tem o Encanto da Anhanguera, Central, que também é uma referência, Entre Rios, Pontal Paulista, o Roteiro dos Bandeirantes, que é a região de Itu e Salto, não sei se eles estão aí, também São Roque, o pessoal de São Roque está ali, a Fernanda, também é uma região formalizada, então são algumas referências de algumas instâncias de governança regional que já são formalizadas. Qual que é a vantagem? É o que a gente comentou, inicialmente o Ministério tinha falado que faria repasse para essas regiões, mas como não tem recurso suficiente para isso, eles estão abrindo editais de chamamento público, e aí você pode se inscrever no edital para solicitar recurso para a IGR, mas a IGR ela tem que estar formalizada. Então, no caso em São Paulo, a gente só tem 10. Na verdade, tem 2 aí que tem que atualizar ainda alguns documentos. Tem o CNPJ inativo aqui, depois eu posso até falar quais, mas então a gente tem 8 que estão aptas para participar dos editais. Mas no ano passado, esses editais só tinham viabilidade com emendas parlamentares, então eles não estavam usando recurso do Ministério, mas a ideia é que isso melhore, né, com o tempo, aí que a gente tenha mais recurso para as IGRs que tem, né, no país todo. E aí, outro assunto só para avançar, que a gente estava levantando algumas coisas, algumas ações que a gente tem feito, então a gente participou de 33 feiras e eventos agora nesse primeiro parte do ano. Temos ações que é WTM, que muitos de vocês estavam, a gente teve a AgriShow, com quase 100 produtores aí, que eu sei que muitos municípios também apoiam eles a irem, a levar produto, então até agradecer vocês quanto a isso. Tivemos algumas ações internacionais, a gente participou de um evento na Espanha, Fitur
Madrid, participamos do evento na Alemanha também, que é a ITB Berlim, participamos em Portugal, participamos também em Miami. A gente fez alguns roadshows também, América Latina e América do Sul. Então, a gente tem trabalhado muito essa ideia de conectar com o mercado, de apresentar o que a gente tem no mercado nacional e internacional, levando todo esse trabalho, né, um pouco do resultado do trabalho que vocês fazem, né, de preparar todas essas cidades para a gente conseguir divulgar e atrair público, seja negócio, seja lazer. A gente fez também alguns fan tours, então, com o pessoal do Litoral Norte, São Sebastião, que está aqui, Caraguatatuba também, que não sei se está, mas eles também apoiaram bastante. A gente teve fan tour também de novo lá São Roque, Itu, Salto. Tivemos também agora recente no Guarujá e Santos. Então, a gente está trazendo agências, foram mais de 50 agências internacionais de diversos locais do mundo, seja Estados Unidos, Itália, Espanha, Canadá, Turquia, diversos locais que vêm aqui para conhecer o que é ofertado no destino, e aí com isso a gente consegue com que eles coloquem esse produto na prateleira, com que eles divulguem, com que eles vendam esses destinos internacionalmente. A gente tem trabalhado essa pauta, né? Acho que a Mônica depois pode falar melhor, da comercialização, que eu acho que é um tema que a gente podia trazer para cá, a gente tentar conectar o que vocês têm de vocação, de oferta, com as agências de receptivo, com as operadoras, com o mercado internacional, para aqueles, né, que têm essa estratégia de internacionalização. Então, a ideia é que trabalhar mais essa pauta de roteirização e apoio à comercialização. E também a gente tem trabalhado muitos segmentos, que isso é importante para vocês identificarem alguns segmentos. Então, tem o náutico, em Piraju, tem aqui também Botucatu, tem a parte do luxo, que a gente acabou de sair de uma feira de turismo de luxo, observação de vida silvestre, que aqui também tem, o Vale do Ribeira também tem, a Márcia lá, vários outros gestores que têm trabalhado isso. Então, a ideia é que vocês trabalhem isso, né? A Serra do Itaqueri, ali, Analândia, Brotas, Água de São Pedro, parte do turismo de aventura, quando a gente fala também de eventos, tem a Adventure, a ITTA também, que é o Adventure Week. Então, entender se vocês têm alguns segmentos que são mais fortes e trabalhar em eventos focados nesses segmentos. E a gente tem feito isso pelo Estado. O rural, né? Não pode esquecer do rural também, tem eventos rurais e praticamente todos os estados têm esse trabalho de trabalhar. A gente tem a rota do vinho, da cachaça, do queijo, do café. A gente vai lançar agora em junho também da cerveja. A gente teve 116 cervejarias que participaram desse mapeamento. A gente tem 107 aí que são aptas, que tem toda a documentação, tem mapa, e que a gente vai fazer essa rota e estruturar esse material para lançar. E agora, de próximos eventos, a gente tem 13 eventos entre maio e junho. Então, a gente tem o Fórum Eventos, o Fórum Turismo 60+. Quem for participar, são eventos importantes. A gente tem a Avistar, que é do tema de observação de vida silvestre. A gente tem 2 eventos ligados a cicloturismo. Então, quem estiver atuando com esse segmento, é importante estar conosco nesses eventos. Pode me procurar também, eu passo as informações, que é o Giro da Itália, em Campos do Jordão, e os Sertões Mountain Bike, que é em Nova Lima, em Minas Gerais. Então, a gente tem também um evento de gastronomia em São José dos Campos. A gente tem mais roadshows promocionais, que são Estados Unidos, Canadá, Fortaleza, João Pessoa. E a gente tem o Conexidades, que eu entendo que também muitos daqui vão estar, né? Vocês costumam ir com o stand, a gente também vai estar lá. E também temos um evento de café, um festival de café, também importante. E esses são feiras que a gente participa, não são eventos nossos. Então, a gente tem 13 feiras aí dos próximos 2 meses. E a gente tem alguns eventos que são nossos, que a gente produz. Então, que é importante estar com vocês, porque são eventos de capacitação, para trazer conteúdo, para que vocês também possam tanto contribuir, né, ter mais informações, saber das tendências, informações mais atualizadas. Dia 19 de maio, a gente vai ter um evento do Valoriza São Paulo, que é sobre pet friendly. Então, a gente vai falar um pouco das normativas de pet friendly, de cases ligados a pet friendly. Então, quem trabalhar esse segmento é importante. Dia 19 de maio vai ser em São Paulo, vai ser lá na sede da Secretaria. A gente vai ter um workshop de trilhas. Então, a gente criou a rede estadual de trilhas de São Paulo, trilhas de longo curso. O Fernando comentou do Caminho da Fé, a gente tem a Rota da Luz, a gente tem a Transmantiqueira. Então,
Então, são várias trilhas, né? Tem caminhos do interior, lá no Circuito das Águas, tem vários caminhos que integram várias cidades. Então, a gente tem feito uma capacitação focada nisso, porque muitas vezes o gestor público às vezes não sabe, tem que conectar com o meio ambiente. Então, dia 20 de maio, a gente vai fazer um em Campos do Jordão. Quem quiser participar é aberto, é gratuito. A gente está fazendo junto com a Rede Brasileira de Trilhas, Fundação Florestal, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Turismo, Corpo de Bombeiros. Então, tem um grupo super qualificado aí para falar de trilhas especificamente. Então, a gente fala de traçado, de sinalização, de governança, de roteirização, todas essas informações que são relevantes para fortalecer esse tema de trilhas. A gente vai fazer um workshop de qualificação profissional, que é o Academia do Turismo em Sorocaba. O tema vai ser inovação. Então, a gente vai trazer pessoas que discutem a inovação pro turismo. E, além da inovação, a gente vai falar um pouco de formação profissional, empregabilidade, vai falar um pouco dessa discussão para atuar no turismo. A gente vai ter um festival gastronômico do Sabor de São Paulo, agora é a etapa de Taubaté, que é a região da Mantiqueira. Então, tá todos convidados, dia 22 tem uma capacitação em Taubaté no SENAC, e a gente fala nessa capacitação de questão de formalização do produtor rural, do produtor artesanal, como tirar o CIS, como tirar o CISP, o Celuarte, o mapa. Fala também de como trabalhar experiências no meio rural, do turismo rural. Fala também de crédito, linhas de crédito, acessar o crédito pelo FEAP ou outras linhas da Desenvolve, Banco do Brasil. Então, a gente tem uma capacitação de dia inteiro no Senac Taubaté, dia 22, e dia 23 é o festival, que daí a gente tem a rota do Rios do Vale, tem Paraibuna, tem Campos do Jordão, tem São Bento do Sapucaí, tem São José dos Campos, todas essas cidades elas estão nessa rota, então a gente traz os produtores todos desses locais e eles fazem a venda, a divulgação dos seus pratos e dos seus produtos. E a gente depois tem um outro calendário, tem mais eventos do workshop de trilhas, a gente ainda vai ter também em São Paulo capital, Caraguatatuba e Eldorado, no Vale do Ribeira, vão ter mais 3. E aí esses são os eventos aí que a gente vai fazer maio e junho. Então, quem quiser mais informação, vou ficar hoje, amanhã também no evento, quiser mais informações sobre esses eventos, o card de divulgação, eu vou passar para a Márcia também todos, mas quem não tiver acesso ou quiser tirar alguma dúvida. E outra coisa que a gente está atualizando, um dos guias, a gente fez mais de 60 guias aí, né, nos últimos anos. Esse ano a gente lançou um sobre aldeias indígenas, a gente tem 16 aldeias indígenas, tem Peruíbe, tem Ubatuba, tem várias cidades aí que estão incorporadas nesse material. A gente lançou um material de experiências, então são 32 experiências no estado. E aí agora a gente está atualizando de observação de vida silvestre. Então, quem mandou conteúdo do ano passado, mas quer mudar alguma coisa, pode mandar direto para a gente. Quem não tem nenhuma informação, aí tem um formulário, vocês podem cadastrar e mandar esse roteiro completo. Esse roteiro pode ser tanto prefeitura, se vocês têm esse mapeamento pela prefeitura, ou por uma agência de receptivo, alguém que oferece essa experiência de observação de vida silvestre. Então, esse é o que a gente tem aberto aí para cadastro, porque o evento já é agora final de maio. Eu acho que é isso, hein? Tem mais alguma informação? Quanta coisa, tá vendo, gente? Mônica? Quanta coisa?